Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre 4 coisas que eu aprendi quando eu vendia cocada na rua. Você sabia que eu vendia cocada na rua? Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Agora, antes de continuar, vou pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Se você gostar do conteúdo, no final compartilhe com todo mundo que você conhece, combinado? Eu aprendi coisas na rua vendendo cocada que eu trago para minha vida empresarial hoje. Coisas que hoje me possibilitam gerir negócios em todos os estados brasileiros. E até fora do Brasil já me propiciou condições para gerir negócios também internacionais. E eu aprendi a maioria dessas coisas, ou muitas delas pelo menos, vendendo cocada na rua. Você não sabia que eu vendia cocada na rua? Pois é, eu fui criado num bairro em Guarulhos e minha mãe fazia cocada para fora e meu pai era metalúrgico. Então minha mãe fazia cocada para a gente vender e meu pai levava para vender na empresa que ele trabalhava. Essa era a nossa renda extra, né? Hoje, quando se fala de renda extra, tem o pessoal que vende produto pela internet, produto digital, dropshipping, né? O meu era vender cocada de bar em bar e eu aprendi muita coisa com isso. Primeiro que eu aprendi é que você não pode se incomodar com o apelido, né? Porque nós ficamos conhecidos lá no bairro como a família Cocada. Meu pai era o Zé Cocada, meu irmão era o Cocada e eu era o Cocadinha, né? Então todos os lugares que a gente passava já chamavam a gente de Zé Cocada, Cocada e Cocadinha. Mas foi muito legal porque foi uma fase que eu aprendi bastante sobre comércio, sobre varejo, sobre vendas principalmente. E eu vou contar alguma dessas coisas para você agora aqui nesse vídeo. Primeira coisa que eu aprendi, cara, vendendo cocada é persistir. Eu não tinha habilidade, eu era muito pequeno, né? Eu lembro que eu era muito pequeno. Foi minha primeira experiência com venda. Saía eu e meu irmão para vender uma Tupperware rosa, né? Não sei se vocês sabem Tupperware, né? Tupperware é artigo de luxo, né? Imagina naquela época. Minha mãe mandava a melhor Tupperware pra gente vender. Então, ó, presta atenção também. Você tem que ter um produto bom, mas você tem que ter uma embalagem bonita. Você tem que ter algo que realmente seja atrativo pro cliente. Minha mãe, eu acho que já entendia disso naquela época e mandava a gente levar as cocadas naquela Tupperware vermelha bonitinha. Saiu eu e meu irmão. Eu segurava o guardanapo e a sacolinha do troco e meu irmão levava a Tupperware com as cocadas. Tinha cocada preta, cocada branca, cocada ou morena e branca, não sei como é que chama, mas a gente vendia das duas. E a primeira coisa que eu aprendi com isso foi persistir. Porque eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu fui no primeiro lugar vender a cocada e nós tomamos um não descarado, assim. Porque o cara falou, não, essa cocada é feia, essa cocada de vocês me parece que é feita com água. Eu lembro até quem é o cara, não vou falar aqui não, mas eu lembro o bar, exatamente onde fica e tudo isso. Tá lá até hoje o bar, hein? Essa cocada não é bonita, essa cocada não ela tá cristalizando, tem muito açúcar, então assim, criticou muito o produto e não comprou. E tudo bem, nós ouvimos aquelas críticas, mas não desistimos. Todas as vezes a gente passava lá e oferecia para ele, que fazia parte da nossa rota, a gente tinha uma rota. E todas as vezes a gente passava lá e oferecia, até que ele comprou. Depois que ele comprou a primeira vez, os clientes gostaram. Não era a opinião dele mais que era importante. Os clientes dele gostavam, porque ele tinha um bar e ele vendia para os clientes. E os clientes passaram a consumir o produto no bar dele e ele passou a comprar da gente. Então, persistir. Não é no primeiro não que você desiste. Não é na primeira dificuldade que você desiste. E lá vendendo cocada na rua, eu aprendi que eu tinha que persistir. E eu e meu irmãozinho, a gente ia lá, meu irmão mais velho, né? Eu e meu irmão, a gente ia lá, persistia e nós conseguimos vender nesse lugar. E vendemos durante bastante tempo. Depois não era mais venda, era só tirar pedido. Esse foi o número 1. Número 2, que vem do exemplo anterior e de outros também. Eu vou falar, tem um exemplo de um bar, que esse eu posso falar o nome, que virou até um amigo da família depois, que é o Seu Abel. O Seu Abel, não esqueço dele nunca. O Seu Abel era o maior incentivador das nossas cocadas lá, porque ele comprava sempre. Mas antes de comprar, a gente criou amizade, nós abrimos um relacionamento, nós não fechamos uma venda, como tem aquela frase, uma frase famosa, eu não fecho uma venda, eu abro um relacionamento de longo prazo. Se eu construir um relacionamento de longo prazo, eu vou vender sempre. Então, com o Sr. Abel, que virou nosso maior cliente naquela época, nós construímos relacionamento. E a partir daí, ele comprava para o bar dele,
a esposa dele tinha outra venda de doces, bomboniere lá perto de um colégio, e a esposa dele comprava, e a filha dele também, que tinha, comprava. O poder do boca a boca também eu conheci aí. Seu Abel foi um apoiador, mas ele comprou pelo relacionamento. Primeiro nós construímos o relacionamento, depois ele virou um cliente. Então a importância sempre de construir relacionamentos, de se preocupar com o seu cliente, mas no mais íntimo, não só na relação comercial, no dinheiro pelo produto. Entender a necessidade, ouvir o seu cliente, entender realmente o que ele precisa, criar um relacionamento, se possível, de carinho, de afeto, porque aí a gente gosta de fazer negócio com amigo mesmo. A gente não gosta, ninguém faz negócio com inimigo. Se você tem um relacionamento, isso vai pesar sem dúvida na hora da decisão de fechar um negócio ou não. Você não vai deixar de comprar de um cliente, você não vai deixar de vender para um cliente, o cliente não vai deixar de comprar de um determinado fornecedor por R$1 a mais ou 1 a menos. O relacionamento vai pesar. E isso aí eu aprendi vendendo cocada lá pro seu Abel. Só que aí tem um detalhe também, que eu aprendi na rua. Saber ouvir o cliente. Por quê? O cliente que está reclamando, comprando e reclamando, ele quer seu bem. O cliente que não reclama e de repente não compra mais de você, muito provavelmente você já perdeu. E o cliente que reclama e você retruca, não ouve, você vai perder. O que você já perdeu, provavelmente porque você não ouviu em algum momento ou não prestou atenção nos detalhes. Então, uma coisa que eu aprendi nessa época quando a gente vendia cocada é ouvir as críticas do cliente. Ah, mas esse produto precisava ter um pouco mais de leite condensado. Eu pensei aqui assim comigo, mas não tem nenhum leite condensado. Se eles soubessem que não tem nenhum, né? Precisa de mais, né? Então, mãe, ó, precisa colocar leite condensado aqui. A minha mãe, não, mas leite condensado vai ficar caro. Eu falei, mas os clientes estão pedindo, mãe. E eu lembro aquelas formas de cocada, fazendo a forma, e a gente cortando os quadradinhos, enchendo as Tupperwares e tudo isso. Bem me ver essa lembrança agora. Uma lembrança muito boa da infância. Trabalhando, mas era uma diversão. E aí minha mãe era uma pessoa dura, resistente com algumas coisas. Não, então tá. E aí foi melhorando a receita e fomos evoluindo e foi virando um sucesso. Meu pai vendia para a empresa inteira. Meu pai é marqueteiro. Acabei de lembrar agora, meu pai é marqueteiro. Porque o meu pai criou no dia do aniversário da pessoa da empresa, ela tinha que pagar cocada para todo mundo. Meu pai criou o dia da cocada. Então, quem fazia aniversário pagava cocada. Mas adivinha quem vendia cocada? Meu pai. E quantos funcionários tinha na empresa? Mais de 200. Então, ele vendia cocada pra caramba na empresa. E muitas vezes eu acredito que ele ganhava mais vendendo cocada do que o salário que ele tinha lá na empresa. E eu acabei de lembrar disso agora, não estava no meu script aqui, mas realmente ele criou o dia da cocada lá na empresa e a gente viveu muito tempo fazendo isso, mas sempre ouvindo as críticas dos clientes e melhorando o produto. Então, ouça, aprenda a ouvir o seu cliente. Se você perdeu o cliente, muito provavelmente você não prestou atenção nos detalhes, não ouviu. E o cliente que ele reclama com você, muito provavelmente, ele está reclamando porque ele gosta de você, quer continuar comprando de você, e só que o produto precisa melhorar, o serviço precisa melhorar. Então você precisa ouvir o que for pertinente, melhorar. Deixa a vaidade de lado, deixa o ego de lado, melhore o seu produto, melhore o seu serviço. Isso vai ser importante para o desenvolvimento do seu negócio. Mais uma coisa que a gente aprendeu vendendo cocada na rua. Quarto, olha, agora vem o último, mas tão importante, ou mais importante. É o quarto, eu falei que ia falar 4, mas eu já falei umas 5 ou 6, hein, gente? Coisas que eu aprendi aqui na rua vendendo cocada. Mas esse último, antes de eu ir pro último, tem vários conteúdos aqui no nosso canal que falam sobre venda, sobre relacionamento. Então, acesse. Vou pedir até para colocar aqui na descrição alguns links para você conseguir acessar outros materiais, continuar estudando mais sobre venda, sobre relacionamento. A maioria dos meus conteúdos são assim, autorais, de coisas que eu vivi. Eu gosto de falar de coisas que eu vivi, porque acredito que fica mais próximo, né? É real. E eu acho que é disso que a gente precisa para realmente colocar em prática, coisas mais acessíveis, né? E o último, então, e tem a ver com o que eu faço aqui hoje, você tem que se tornar uma pessoa sem vergonha. Tem que ser sem vergonha, cara. Porque eu vou falar para você, ir pro meio da rua com uma Tupperware vermelha, cheia de cocada dentro, batendo de porta em porta, oferecendo, muita gente olha torto, sofre discriminação, sofre preconceito, muito não. É assim, e não é uma coisa fácil, né? Ir pra rua, vender na rua. Quem já vendeu na rua sabe o que eu tô falando. E eu tive algumas experiências, né? Que até gravando o vídeo que eu vou lembrando, né? E eu tinha vergonha, porque antes de vender cocada, eu saí pra vender. Meu avô gostava de vender. Meu avô, pai do meu pai, é vendedor. Chinelo, legume, fruta, a gente se virava, né, gente? A verdade é essa. E eu saí pra vender chinelo com meu avô uma vez. Quando meu avô chegou pra vender o chinelo numa casa,
a menina que saiu na porta era a menina da escola que eu achava bonitinha e eu saí correndo. Meu avô falou assim, você não serve para ser vendedor. Dependesse de estímulo do meu avô, eu tinha desistido, né, gente? Mas ali eu lembro que eu tinha vergonha. Depois eu fui perdendo a vergonha de colocar a cara, de ser quem você é, de realmente encarar os desafios. E muita gente, às vezes, deixa oportunidades passar, deixa de realmente ser o que é, deixa de atingir o máximo do que a vida tem para ela, porque tem vergonha de se expor, ou porque diz que é algo que ainda não é, e quando você diz que você é algo que você ainda não é, você precisa manter um status, uma postura que te impede de crescer de verdade. Então, assim, não queira ser antes da hora, não queira ter antes da hora, seja o que você é e não tenha vergonha de ser o que você é, porque o que você é o que você tem de mais genuíno, de mais verdadeiro, é o que realmente vai fazer diferença no mundo. Então não tenha vergonha de fazer o que você faz, de ser o que você é, de fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e da forma que precisa ser feito. Se tem uma coisa que se aprende quando você vai vender na rua, quando você vai trabalhar na rua, quando você vai vender de porta em porta, é se tornar uma pessoa sem vergonha. E eu vou falar pra você, vendendo cocada ainda na Tupperware vermelha, aí que a gente tinha que ficar. Porque vinham as empresas que vendem doce naqueles carros, cheio de doces embalados, bonitos, aquela coisa toda, e a nossa cocada, meu amigo, era cortada na faca, e era um guardanapo, e a gente parava na obra, onde tinha o pessoal trabalhando, construção, e vendia em todos os lugares. Ia no posto de saúde, vendia para as enfermeiras, não era só atacado não, a gente vendia varejo também. E a gente foi crescendo e vendendo ali, porque a gente foi perdendo a vergonha. Então, eu acho que o que eu posso trazer de principal da rua, de vender na rua, é isso pra você. Não tenha vergonha de ser quem você é, encare o que tiver que encarar, porque o resultado chega na hora que ele precisa chegar. E é isso que eu queria deixar com você no dia de hoje. Um pouquinho desses aprendizados que eu tive na minha vida, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. Família cocada, né? Quando a gente vendia cocada pelas ruas, nas empresas e tudo isso. Foi só aprendizado e muita coisa boa que a gente traz até hoje na nossa vida. E é isso aí. Vamos em frente. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Eu não vendo mais cocada, mas se alguém quiser mandar uma cocada, uma receita especial para eu provar, para homologar nas lojas, por que não, né? Vambora!